está no gabarito as engrenagens. Esse gabarito ele é feito de uma outra, a partir de um outro câmbio. Então o que acontece? Vamos lá. Então aqui, como está tudo em neutro, então está em neutro. Aqui eu tenho a engrenagem da primeira, a luva, e aqui a da segunda. Ou seja, tem que ter essa folga, porque senão não vai dar certo. Aí, então eu vou fazer o engrenamento de primeira. Então, ou seja, quando tá todos eles aqui emparelhado, é neutro. Aqui está em primeira. Eu já tenho uma folga aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar. Ó, essa folga aqui, ela tem que existir. Ó. É uma folguinha pequenininha, mas ela tem que existir. Aí, ó. Essa folguinha ela tem que existir, tá? Só que se eu fizer força aqui, o garfo não pode ir e nem para trás, com uma força moderada, claro. Ele não pode ir, então essa folga aqui ela tem que existir. Logo, eu tô aqui com a primeira engrenada. Ó, automaticamente eu tenho uma folga aqui e ela tá bem encostada. Então, o que acontece? Essa folga, ela tem que existir também. Na primeira, o que acontece? Ó, eu tenho que ter uma folga também. Se eu consigo mostrar aqui. Ó. Só que se eu puxar, ela não vem. Se eu empurrar, ela também não vai. Ela tem que ter uma folguinha. Tá? E aqui, ela tá bem encaixada, ó, tá bem justinha aqui. E eu tenho uma folga, ó, muito parecida com a da segunda. Aí, ó. Ó. Então, a regulagem de primeira e segunda consiste no quê? Você precisa dividir a folga da luva. Você precisa dividir a folga da luva. E aí, essa folga aqui, você tem que dividir ela. Porque se você colocar para lá, para a primeira ou para a segunda, e ela ficar presa, aí não pode. Então, ela tem que ficar... ainda ter folga. Então tem que ter uma folga e ela tem que engrenar bem aqui, ó. Então temos uma folga e temos uma folga e ela está engrenando bem. Aí você divide isso aí nesse parafusinho aqui, ó. Você divide nesse parafusinho aqui. Então aí o que acontece? É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e tal. Então, a primeira já está regulada. Só que agora a gente vai colocar no neutro. Aqui, ó. E outra, você não pode... Aqui tem que ter uma folga também, ó. Não pode ficar preso. Tem que ter uma folguinha. Olha lá, ó. E então agora a gente vai para... Aqui aconteceu o seguinte, ó. Eu tenho uma folga aqui, na terceira. Uma folga até boa. Só que aqui, o que aconteceu aqui? Ela não engrenou 100%, ó. Ela não engrenou. Então aí eu tenho que ajeitar ela com a mão aqui, se for a questão. Eu tenho que fazer ela vir. E aí aqui nesse pino aqui, nesse parafusinho... eu tenho que fazer ele vir mais para cá. Nesse parafusinho aqui eu tenho que fazer ele vir mais para cá, para poder eu conseguir dividir a folga das duas engrenagens. Porque senão eu também não consigo engrenar. Aí só ter essa folga aqui não adianta.
Porque aqui, ó, eu até tenho uma folga legal aqui. Eu até tenho uma folguinha legal aqui, ó. Uma folguinha legal. Só que ela não engrenou 100%, eu tenho que fazer ela engrenar. E aí, nesse caso, eu tenho que fazer isso aqui, vir um pouquinho mais para cá e depois ver como é que vai ser e fazer a divisão. Então, não existe bem uma regra, é um tato. Você consegue fazer isso aí no tato. Então, aí você tem que ter um pouco de percepção também da resistência mecânica. Não tem muito segredo, é tato. Então, aqui a gente tem o que? A engrenagem, o garfo de engrenamento da terceira e da quarta. Vamos ver se consigo mostrar. Que aqui é o seguinte, ó, tem uma folguinha. Ó, essa folguinha ela tem que existir. Porque se ela não existir, ela vai ficar escapando marcha. Então essa folga ela tem que existir. Só que lembra bem que é uma folga mínima. Uma folga bem mínima. E depois eu vou explicar o porquê dessa folga aí. Ó, então é uma folga bem mínima. Pode chacoalhar que não pula. Então agora eu vou colocar aqui. E tem o que? Na terceira, ó, ficou essa folguinha. Ó, uma folga bem boa. E agora, o engrenamento da terceira, ela tá em cima aqui, ó. Olha lá. Antes ela não subia. Agora ela sobe e tem essa folga. Então essa folga tem que ter, porque é a folga da luva. Alguns câmbios tem mais, outros tem menos, mas isso aqui é uma folga da luva. Só que quando você fizer o engrenamento, ela tem que ser puxada até aqui. Então logo, o que acontece? Eu fiz a regulagem, soltando isso daqui, e com o dedo eu puxei ela para cá, junto do outro lado, não precisa de muita força. E ela fez o engrenamento. Tá? Lá a gente tem a engrenagem de quarta, bem lá, aquela que é a famosa do SP2, aí não sei o que. Então, ó, que ela é mais fininha, ela tá aqui, aí aqui a gente vai ter as outras engrenagens. Então, ou seja, a terceira, ela já tá regulada. Tem uma folguinha aqui e ela tá bem em cima, tá bem paralela. Então aqui deu certo. Aqui eu tenho o que? Eu tenho o neutro. Que também tem uma folguinha. E vamos ver o lado de cá. Eu tenho uma folga. Com o dedo eu consigo ver que tem folga, ou seja, não está nada preso. Agora eu vou fazer aqui e vou puxar para a quarta. Eu tenho a mesma folga, ó, uma folga aqui. Cadê? Eita, aí ó. Eu tenho uma folga. Eu tenho uma folga, só que se eu puxo para cá, ele não vem. E se eu empurro para trás, com muita força, ele vai. Mas aí eu tenho que fazer uma força equivalente à troca de marcha. Então é isso aí que você tem que prestar atenção também. Aqui eu só estou vendo a folga, ele não pula. Então aqui, ó, eu tenho qual? Eu tenho a folga da quarta. Ó, é uma folguinha também. E aí você tem que olhar, procurar um meio de olhar lá dentro, para você ver que está tendo um engrenamento, um perfeito engrenamento da quarta marcha, certo? E uma outra coisa também, que aí você tem que inspecionar, é qual? Você tem a folga aqui, e então ela não está pulando, então aqui ficou legal. Aí você coloca aqui alguma ferramenta aqui e roda. Ó, ela não pode pular. Você não pode perceber nada pulando e ela tem que rodar, vamos dizer, até livre. Como está na quarta, você sente um pezinho maior para girar aqui, ó. Eu fiz uma ferramentinha, tá? Aí, ó. Aí você sente um pezinho, mas é leve. Agora, ó, alinhou os garfos, então nós temos o neutro. E agora, ó, tudo gira mais leve. Ó, tudo gira mais leve. E uma outra coisa que você precisa também analisar é barulho.
Um certo barulho é normal. Só que se você vê a engrenagem batendo uma na outra, assim, aí já não é normal. E aí aqui a gente vai ter quem? Aqui a gente vai engrenar de novo a primeira. Ó, primeira. O engrenamento lá, ó, tá bem perfeito. Vamos fazer a segunda agora. Vamos puxar aqui a segunda. Aqui o neutro, né, é o neutro. Tá girando tudo, mas tá no neutro. Então aí agora a gente vai para a segunda. Ó, encostou bem. Vou rodar, ó, mesma coisa, sem muito barulho. Voltando o neutro, alinhou, neutro, aqui, terceira, ó, folguinha da terceira, é um pouquinho mais a folga da terceira. Mesma coisa, vamos ali, vamos alinhar aqui, aí, ó, o mínimo de barulho. Ela subiu bem aqui, ó. E não tá tão pesado. Existe sim um peso, porque as engrenagens são diferentes aí. Aí aqui o neutro. E agora a quarta. A quarta é a mesma coisa, ó. Pesa um pouquinho, tá? Mas tem lá uma folga. Tá bem engrenada. Se não ficar, não vai engatar, tá? Então aqui ela engatou bem. Você pode tentar com o tato. Aqui por trás você vai ver que ela tá bem encostada na engrenagem. Então é isso aí, é uma questão de tato. Aí você volta neutro de novo. Aí, ó, já ficou mais devagar, né? As engrenagens. Quando você põe na terceira, por exemplo, as engrenagens já vão mais rápido, ó. As engrenagens vai mais rápido. Então, aí quando você vem pro neutro, as engrenagens já passam mais devagar, ó. Então é isso aí. Então a regulagem consiste nisso, de não você deixar tudo enforcado, vamos dizer assim. Então aí a gente já tem a primeira e primeira e segunda, terceira e quarta regulada. Agora a gente vai regular a ré. A ré, a mesma coisa, tudo neutro, senão também daí não dá certo. E aí você vai puxar a ré. Aqui, ó. Eu vou fazer uma alavanca aqui, uma chave de fenda aqui. Eu vou fazer aqui uma alavanca. E aí vai acontecer isso. Vamos ver se consigo mostrar aqui. Olha lá. Foi. E aí o que acontece agora? Você vai rodar. Ó, a ré é um pouco mais pesadinha. Tem o dente aqui. Então, que é reto e aqui é com pontinha. A pontinha sempre é virada para essa outra pontinha, para elas poderem entrar. Então sempre vai ser assim. E uma outra questão da ré é que esse câmbio aqui, eu só troquei a coroa dele. As peças aqui dentro elas continuam todas iguais. Só que eu tirei para inspeção. Então a regulagem meio que ela já vai dando certo por causa disso. Ó, eu tenho aqui uma folga também. É muito importante você se atentar a essa folga aqui do garfo. Vamos ver aqui se consigo puxar aqui. Ó, é mínima. A folga é mínima, sempre, ó. Ó lá, ó. Mas ela tem que existir.
E aí, o que aconteceu? A ré já é a principal, porque ela não foi mexida, né? Então, como isso aqui é um câmbio só de revisão, então, e como eu não escuto barulho, ó, de engrenagem batendo, então isso já me dá aí a certeza de que a ré tá engatada. E o porquê disso? Porque o pinhão, ele vai rodar em sentido contrário. Então, um exemplo assim, ó, eu estou rodando para cá e o pinhão está indo para cá também. E agora, tá no neutro e eu rodo para cá e o pinhão roda para lá. Então é isso, porque estava na ré. Então, aí, mesma coisa, eu nem mexi nesse garfo da ré. Ó, a folga tem e aqui ela tá engrenando. E como que eu sei que a ré tá bem, que tá certo? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho a engrenagem da ré, bem aqui. E ela tem que ficar bem em cima da luva. Vamos ver se consigo mostrar por aqui. Vamos ver aqui se é possível. Vamos ver se vai focalizar. Não vou conseguir o que eu queria. Mas enfim, ó, aqui eu tenho a engrenagem da ré. Olha lá, a pontinha dela lá. Quer ver? Ela vai mexer. Olha lá. E eu tenho que alinhar ela bem aqui em cima. Então, se eu deixo um pouquinho para trás, pode ser uma questão de eu ter uma ré escapando. Se eu deixo muito avançado, ela pode ficar fazendo barulho e pegando na primeira. Então, o que acaba acontecendo? Então, aí também é uma questão de tato e percepção, assim. Olha lá. Só que aqui nesse caso. Uma outra questão que você pode fazer para você ter certeza que deu certo, você pode tirar essa aqui, que é uma luva, que eu fiz tipo de uma ferramentinha, e você pode rodar isso aqui, ó. Só que ela tá engrenada a ré, então não vai dar certo. Então eu coloco aqui a ré, tudo em neutro, ó, tudo alinhado neutro. Com a mão, sem a luva ali, com a mão eu venho aqui, ó, e rodo, ó. Eu não escuto barulho de engrenagem no neutro, tá em neutro, ó, tudo alinhado em neutro. Então não faz barulho, sinal de que não tá pegando em nada. Então eu venho aqui, engreno a primeira, ó, nenhum barulho também. Aí eu vou e engreno a segunda. Vamos ver aqui. Engreno a segunda. Nenhum barulho também. Por quê? Porque na hora que eu engreno a segunda, ela pode ficar batendo. Então, como eu já fiz o teste em primeira e em segunda, então eu não escuto barulho de engrenagem, então significa que a regulagem da ré tá certa. Porque senão eu iria ouvir um barulhinho tipo assim, ó. Vamos ver se eu consigo simular aqui. Ela ia bater. Ela ia ficar raspando. Só que eu não consegui simular aqui. Mas enfim, então, aí se você tiver uma situação que você tenha
Se você tem aí uma ré fazendo barulho, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai vir e vai ter que regular aqui, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e às vezes até você tem que fazer essa regular essa altura, que existe uma altura do meio do pino até aqui, que o manual diz. Só que nesse caso aqui não vai ser preciso fazer, por quê? Porque ela deu certo. Então aqui eu não preciso me preocupar, que deu certo. Então eu não tenho barulho de engrenagem nem neutro. Ó. Então, ou seja, ela não está pegando em nada, em lugar nenhum. Então ela não pega quando está engrenada a primeira e nem a segunda. Então isso aí me dá a certeza que a regulagem da ré está certa. E nisso termina o gabarito. Então, ou seja, o que é o gabaritar? É você dividir a folga do garfo de primeira e segunda, terceira e quarta e da ré. Então, é isso aí. Se você estava com dificuldade em fazer essas regulagens, é isso. Aí é aquela história. Tá muito preso, a hora que você solta aqui, que ela encosta aqui, e ela tá muito presa, você só frouxa isso daqui e dá só uma batidinha para a direita. Ela vai, aí você aperta de novo e testa. Tá muito, ela não encostou, aí você faz ele chegar para lá, igual aconteceu com a quarta. A quarta não tava chegando, a terceira não estava chegando e eu só peguei com o dedo e puxei para cá. Fiz ela subir e apertei. Então seria mais ou menos aí você guiar as engrenagens para o lugar delas. Então eu espero que tenha ficado claro como que é o gabarito aí das engrenagens. E essa porquinha tá aqui com essa arruela porque esse rolamento ele sai. Então para ele não sair a gente põe isso aqui só para travar. Uma outra coisa para você, um exemplo, você quer soltar isso aqui, e aí você está com pouca ferramenta, o que você vai fazer? Você engata a ré, e aí você pode engatar uma terceira, por exemplo. Aí você, estando com isso aqui frouxo, você pode engatar com a mão. E aí você tem que colocar essa ferramentinha aqui, não é essa ferramentinha, é a luva do eixo primário. Aí você coloca ele aqui. Automaticamente o câmbio vai travar. E aí você vem com a ferramenta e consegue frouxar isso aqui. Tanto frouxar como apertar. Que aí você consegue travar o conjunto. Senão você vai ter que colocar alguma coisa aqui para poder segurar. E daí depois você solta de baixo e tal. Então desse jeito você faz as duas tranquilamente. E é um procedimento aí que não vai ter problema. Então é isso, ó, um câmbio que ele não faz muito barulho de engrenagem, faz só o normalzinho, indícios de que a regulagem tá certa, de que você acertou na regulagem. Então agora se você sente que o barulho, quando você perceber que a engrenagem não engrenou 100%, é um barulho mais ou menos igual para quem tinha aquelas bicicletas de marcha, que aí às vezes você fazia a marcha não engatava e ficava fazendo aquele barulhinho e a marcha não engatava. Então você vai ser uma situação bem parecida. Então não fez muito barulho, tá com o barulho normal, não tá muito preso. Logo que você começa a regular, isso é normal você sentir um pouco de peso para girar. Depois você vê que solta tudo, que daí é a hora que você já regulou, você atingiu a regulagem. Então é mais ou menos isso. E se você não tem o gabarito aí, você pode fazer um de câmbio, ó. Cortou aí, fez, vai funcionar tranquilamente. Então isso aqui é uma explanação, né, sobre como é gabaritar o câmbio. E eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.